Uma grande guerra comercial vem acontecendo, isso está muito claro em relação a Estados Unidos e China, mas isso a gente já sabe, principalmente ali com as tarifas acontecendo, toda essa história que a gente acabou desenvolvendo muito bem aqui no canal, inclusive antecipando esse plano de Trump, o que ele iria fazer depois das negociações das tarifas e como isso iria impactar a economia americana. Só que também tem um outro ponto aqui, o plano de China, que eu também acho que vale a pena ser mencionado justamente porque isso vai nos levar para um momento muito importante e peculiar para o Bitcoin mercado cripto como um todo. Vamos lá então, tá, meus queridos e queridas, o que nós temos aqui? Aproveita já para deixar um likezinho aí, vai no esforço, se inscrever no canal, porque a gente mesmo doente não para, tamo aqui segunda, quarta e sexta, haja o que houver, tá? Nós tivemos aí uma reprecificação na Casa Branca, colocando 200% agora em cima da China, Hong Kong que suspende aí o serviço postal nos Estados Unidos após o aumento das tarifas de Trump, então a gente pode ver que é uma guerra comercial muito clara entre duas potências hoje no mundo, China e os Estados Unidos. Só que a gente já sabe disso, eu não estou aqui para falar sobre as tarifas, isso a gente já falou muito aqui. Eu estou para elucidar um ponto em relação ao que isso vai acabar trazendo as movimentações da China, porque parece que os Estados Unidos estão ferrando a China, mas ao mesmo tempo a China está ferrando muito também os Estados Unidos, ensinando eles certas pontas econômicas aí que eu acho que vale a pena a gente citar aqui hoje, tá? O que nós temos, meus queridos e queridas? A gente tem um movimento dos juros americanos em que ele está subindo, o yield dele está subindo. Então isso aqui acaba não sendo um ponto normal. A gente pode ver o juro de 10 anos caindo e nas últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias subindo exponencialmente. E aí o mercado começa a ficar super preocupado, meu Deus do céu, o mercado de bonds ele está completamente desancorado, muita coisa acontecendo, o petróleo caindo e tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um motivo muito claro, que é justamente a China por trás disso daqui. O que esses camaradas vêm fazendo? A China vem vendendo muito títulos públicos do governo americano, vendendo títulos, vendendo dólares ali no caso a mercado. E isso faz com que o yield, o rendimento desses títulos sobe. O mercado ali, o Federal Reserve, ele acaba controlando muito a emissão de títulos ali, o yield dos títulos de curto prazo. Os títulos de longo prazo, quem acaba mandando neles acaba sendo o mercado. Oferta e demanda, compra e venda desses títulos aqui. Lucas, como assim, como isso funciona? Vamos fazer um exemplo aqui que já está aqui que eu coloquei pra gente. Vamos dizer que um título público do governo te paga 50 dólares de juro por ano, tá? E esse título ele acaba tendo um valor ali de 1.000 dólares. Ou seja, o preço do título custa 1.000 dólares, ele te remunera 50 dólares por ano, logo o yield dele é 5% por ano. Só que, se a demanda acaba subindo, o preço ele vai para 1.250 dólares, o preço do título, certo? O preço do título ali. E o yield acaba caindo para cerca de 4%. Então, se nós temos mais compra, preço subindo, o yield acaba ficando mais barato. Então, toda essa venda da pressão da China vendendo, desfazendo ali dos títulos, vendendo, faz com que o yield aumente, porque se inversamente nós temos que o preço cai, então se nós temos muita demanda, o preço sobe e o yield fica mais baixo. Mas se nós temos muita venda, menor a demanda, o preço do título cai, o yield eventualmente acaba ficando mais alto. E isso acaba fazendo com que os Estados Unidos, principalmente Jeremy Powell, fique contra a parede. Por quê? Porque a gente sabe que o Trump quer baixar isso daqui. A gente já falou sobre isso aqui no canal, por isso é importante você estar inscrito. O grande plano de Trump, sofrer agora para depois glória. Então mata o consumidor, mata o PIB e mata tudo isso para jogar os juros lá embaixo. Só que a China sabe disso. A China está vendo isso. Por isso está dampando, vendendo títulos americanos, fazendo com que o yield suba. E a guerra comercial começa a acontecer. Por quê? Porque os Estados Unidos impõem tarifas fortes sobre a China para que eles recuem. E a China olha para isso e fala, aqui não, meu parceiro, começa a vender esses títulos fortemente no mercado para fazer com que o yield americano do título suba e falando, vamos ver quem vai ceder primeiro. Se vai ser os Estados Unidos em relação às tarifas, porque o yield está ficando alto, e aqui nós temos vários problemas que eu vou falar, ou se vai ser a China devido às tarifas, menor crescimento, para tirar
reindustrializar os Estados Unidos e blá blá blá, mas a gente sabe que isso é de fato essa guerra comercial para manter a dominância do dólar e os Estados Unidos como uma potência, tá? Isso é o principal ponto aqui. Essa é a verdadeira guerra e conflito, para que os Estados Unidos não percam a dominância do dólar em relação a tudo que está acontecendo. E por que que isso é perigoso e por que que a China sabe? A China sabe que o Trump quer esses juros mais baixos. A China sabe que o governo americano tem 9 trilhões de dívidas, e vocês sabem também, principalmente se vocês estavam inscritos aqui no canal, para rolar esse ano, com uma taxa de 3% em média. Os juros hoje estão em 4% e tal, então vai ficar muito difícil para eles rolarem essa dívida, para eles refinanciarem essa dívida a juros mais altos. China sabe disso, está empurrando para que isso dificulte ainda mais a vida dos Estados Unidos e do Banco Central americano. E aí é que está a grande questão da história, porque a China, querendo ou não, está forçando os Estados Unidos a ter que baixar esses juros, a ter que fazer alguma coisa. Porque até o presente momento, meus queridos e queridas, eu já mostrei esse gráfico aqui para vocês em vídeos passados, que de 2023 ali até 2024, nós tínhamos uma liquidez, uma mini, não vou falar expansão monetária porque não foi diretamente isso, mas um aumento de liquidez, uma ajudinha, uma injeção de liquidez por parte do Fed, que é justamente aquilo que eu falei para vocês, que é o hidden stimulus, o estímulo escondido. Ele faz isso através emitindo dívida, emitindo juros, bills, né, a curto prazo, de 2 anos, tá? E também acaba fazendo com que os bancos acabem comprando esses títulos. E outra ferramenta do Fed para melhorar essa injeção de liquidez é flexibilizar as regras bancárias, chamado SLR, onde ele reduz o capital que os bancos precisam para reservar a compra desses treasuries, desses títulos que foram emitidos. Isso faz com que os bancos absorvam mais essa dívida pública, o que acaba sendo a monetização disfarçada que eu falei para vocês. O Tesouro emite dívida, os bancos absorvem isso com menos trava regulatória, o dinheiro que entra na economia é novo capital, só que ele é movido por dívida. Então o Tesouro puxa a liquidez indiretamente, sem passar diretamente pelo Fed, sem fazer com que o Fed imprima dinheiro. Só que, meus queridos e queridas, isso já chegou meio que ao fim, porque o TGA, que é o Treasury General Account, pense aqui, sabe a sua conta corrente, onde você deixa o teu dinheiro? Imagine que isso aqui é a conta corrente do Fed, tá? Onde eles utilizam esse dinheiro também para estimular a economia. Só que vai chegar um ponto aqui que não vai ter mais dinheiro dentro do TGA. O repo também, que é uma outra forma de você ajudar na liquidez, também já está em baixa. Ou seja, a única ferramenta que sobra aqui para o Fed é ele ter que baixar esses juros, e a China está empurrando isso. Quando a gente olha para a dívida dos Estados Unidos, que eu acabei de mencionar, passou, cara, mais de 30 trilhões de dívida americana, sendo que, mais uma vez, 9 trilhões estão para ser refinanciada esse ano aqui. E a China sabe disso e está jogando isso com os Estados Unidos. Então, o que a China está fazendo, nesse momento, é vendendo as treasuries dos Estados Unidos, o que enfraquece o sistema americano e faz com que o yield suba. Ela está convertendo parte disso, dessa venda, para yuan e pegando esse yuan e injetando liquidez no mercado. Ao mesmo tempo, eles estão comprando ouro para fortalecer a sua reserva como ativo real e não depender tanto das reservas em dólar. Afinal, até o próprio Larry Fink da BlackRock já falou que se os Estados Unidos não cuidar da dívida, vai ter uma desdolarização mundial, e isso vai ser um ponto que eu vou puxar aqui logo, logo. A China já está vendo isso, o mundo está vendo isso, certo? Reduz a dependência do dólar como reserva de valor e ganha margem política, geopolítica contra os Estados Unidos sem acabar confrontando eles diretamente, por isso que essa guerra comercial. Em resumo, ela está trocando o papel americano, dívida, né, americana, títulos ali americanos por ativos reais e injetando isso na sua própria liquidez para fazer com que o yuan, de certa forma, fique mais forte, mas se desvalorize perante ativos reais, commodities, entre outros, do que de fato o dólar.
o dólar, como a gente pode ver, ele caiu drasticamente, inclusive furou um suporte, que é um suporte histórico que a gente vem monitorando ele. Isso acaba sendo muito bom para ativos de risco, como no caso do Bitcoin, porque indica que a liquidez está aí, está chegando e, como a gente já falou, o enfraquecimento do dólar permite que a China emita mais yuan, injete mais dinheiro na sua economia, porque ela não vai enfraquecer tanto o yuan perante ao dólar se o dólar também está sendo enfraquecido. Então ele furou esse suporte, vamos ver se ele vai continuar. A expectativa é que continue, porque isso seria bom diretamente para os mercados. Desculpe as fungadas aí, família. Eu falei, não tem como fazer aqui, estou fazendo o máximo para fungar o quanto menos, tá? Dito isso, como é que fica o Bitcoin nessa história toda? Quando a gente compara ele com o ouro, a gente consegue ver que ele mantém a sua tendência também de alta perante, cotado em ouro, tá? Em ouro. E a liquidez do mercado do Bitcoin, ela volta a subir, tá? O GLI. Só falta o Fed começar a fazer parte disso e a gente vai ter a nossa história completa aqui. E quando a gente olha para a liquidez, a gente consegue ver que nesse momento aqui, ó, que o Bitcoin estava caindo, a liquidez estava subindo. Mesma coisa agora, Bitcoin caindo, liquidez subindo. Nas próximas semanas, eu acredito que isso deve se pronunciar, se materializar numa forma que a recuperação começa a acontecer de fato, tá? Por isso que os juros de 10 anos seguem em alta, o Bitcoin segue nesse patamar tentando se recuperar para dentro da tendência de alta e se materializando aqui, o que seria um ponto positivo se manter dessa forma aqui. Mas ao resumo, meus queridos e queridas, não é hora de pânico, é hora de paciência. O preço vai continuar sofrendo no curto prazo com o de-risking do mercado, a galera tirando suas posições de risco, vendo essa guerra comercial, mas a base do movimento estrutural ela já está sendo construída. Dólar fraco, liquidez subindo e a inflação controlada igual o setup de alta, porque o Fed consegue ceder e trazer o quantitative easing para o mercado. Quando a gente olha para a inflação americana, pegando o break-even para vocês aqui mais uma vez, isso aqui é um movimento muito lindo, muito positivo, porque ela está em patamares baixos, voltou a baixar o patamar e vem quebrando suportes atrás de suportes, mostrando que ela está caindo, como a gente falou aqui para vocês. As tarifas, blá blá blá, o consumidor mais baixo, um PIB mais baixo, tudo isso acaba gerando menos consumo, consequentemente uma possível menor inflação também. Então a gente está sempre olhando o que está vindo depois, porque é esse ponto que a gente tem que olhar. O que vem depois, tem que olhar o ciclo como um todo. Senão você se desespera, vende a curto prazo, vende nos fundos do mercado, acaba comprando topo. Então, para que você não faça mais isso, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando os conteúdos e aprenda a realizar nos momentos corretos, recupere o que você já perdeu, principalmente porque esse vai ser o nosso último suspiro desse ciclo de alta, na minha visão, certo? Por isso, meus queridos e queridas, que a guerra comercial ela virou essa guerra de liquidez agora, onde um está tentando o outro e ver quem vai ceder primeiro, Estados Unidos ou China. E o Bitcoin é o cavalo certo para essa fase de mercado. De uma forma ou de outra, a gente vai querer ter Bitcoin em carteira. Por quê? Porque se tiver uma crise de fato, cara, inflação monetária vai acontecer. É o que eles usam para sair de uma possível crise. E isso vai desvalorizar cada vez mais o dólar e, consequentemente, a gente que está em real vai sofrer ainda mais, meus queridos e queridas. Então, olhe para esse próximo passo, para o que vem depois, porque a China está colocando o Fed contra a parede. Ou o Fed vai ter que baixar os juros na emergência, parar o quantitative tightening, ou a economia americana vai ir por água abaixo, vai ir para o ralo. Então a China está meio que empurrando o nosso bull market ali dessa certa forma, porque a gente sabe que quando o quantitative tightening parar, a liquidez do Fed começar a entrar no mercado não de forma escondida, mas de uma forma que tem que ser de fato como eles fizeram em anos passados, resgatar, aí sim a gente consegue ver as altcoins dando uns surtos maiores ali. Mas até isso se desenrolar, a incerteza permanece no mercado, a lateralidade continua, como eu mencionei para vocês, a possibilidade de ir visitar 70, 73 mil dólares e ficar nesse range entre 70 mil dólares a 93 mil dólares. Já mostrei essas figuras, já mostrei gráfico pra caramba para vocês relacionado a isso. E para finalizar esse vídeo, eu acho que vale a pena. Teve um vídeo, meus queridos e queridas, que eu fiz há 3 anos atrás, lá em 14 de março de 2022, Cripto e a Mudança na Ordem Econômica, inspirada em um livro do Ray Dalio, Na Ordem Econômica Mundial.
tá? Onde ele mostra justamente essa possível conflito e guerra na mudança. Hoje nós temos o dólar como reserva mundial, na moeda reserva mundial. Isso implica em que nos próximos, a cada 100 anos, acaba acontecendo uma mudança nessas reservas mundiais. Já foi Holanda, já foi Libra, Euro, etc. Hoje é o dólar. Será que vai ser o yuan esse próximo passo? Por isso que a China está brigando, reindustrialização, guerra de liquidez, guerra comercial. E, obviamente, eu não acho que vai ser o yuan. Eu não escolheria o yuan, eu escolheria Bitcoin. Tanto que esse estudo já foi feito e tá para ser ali em 2033. Quem sabe a gente pode ter esse novo padrão. Tá longe? Tá longe, tem 10 anos. Mas quem sabe uma hipercolateralização em Bitcoin, onde as coisas são emitidas dólar, real, sintético, hipercolateralizados em Bitcoin. Eu vejo muito, possivelmente, isso acontecendo. Mas, o próprio Larry Fink já falou, a desdolarização está acontecendo, a China está vendo isso. Então a gente vai ver bastante mudanças acontecendo aqui, só que no final, para mim, só existe uma resposta que é, de fato, o Bitcoin. Acumular cada vez mais Bitcoin, acumular cada vez mais sats. Usar as altcoins para acumular cada vez mais Bitcoin. Realizar as altcoins colocando isso em Bitcoin, tá? Então isso acaba sendo um ponto muito chave aqui na história. China empurrando Fed contra a parede, alguma coisa deverá ser feita, certo? Uma hora isso vai ser renegociado, uma hora a liquidez vai chegar no mercado. Eu acredito que esse próximo trimestre tende a reservar muitas coisas boas para nós, devido a todo esse conflito que vem acontecendo. Mas agora você já sabe, tanto o plano de Trump, tanto o plano de China, como isso acaba impactando a economia, o que tem que ser feito e como isso, uma vez feito, como isso vai impactar o preço do Bitcoin e o mercado cripto como um todo. E pensando mais a longo prazo ainda, como isso vai afetar a ordem mundial como um todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa é a minha visão.